Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jobelu. E eu não sei se você sabe, mas a depilação dos pelos pubianos é coisa antiga, ela já acontecia lá no Egito Antigo. A galera naquela época banhava tiras de tecido ou de pele de animais em uma mistura de argila, sândalo e mel. E aí eles usavam essas tiras melecadas para arrancar os pelos. Era uma versão old school da cera depiladora dos dias de hoje, né? Os caras já faziam isso lá no Egito Antigo, a coisa era boa. Já na Grécia Antiga, a coisa era um pouquinho mais selvagem, porque os pelos, eles eram arrancados com as mãos. E era comum tomar umas boas doses de vinho antes do procedimento para aguentar a dor. E apesar de continuar sendo um hábito muito dolorido, a prática de se depilar, ela é muito presente na nossa sociedade atual. Inclusive, esse hábito está cada dia mais popular. Na última década, por exemplo, as pessoas migraram cada vez mais de uma depilação parcial só da região íntima para uma depilação total, que é aquela depilação zero pelos. E muitas pessoas que ainda não se depilavam, elas começaram a aderir à depilação das partes íntimas. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa americana com 1.100 pessoas mostrou que 96% dos homens e 87% das mulheres tinham removido parcialmente ou totalmente os pelos pubianos nos últimos 30 dias. Ou seja, quase todo mundo se depila. Os principais argumentos que as pessoas usam para justificar a depilação geralmente são para ter uma melhor higiene ou para ficar mais atrativo sexualmente. Só que o que pouca gente sabe é que a depilação, ela pode virar uma inimiga desses objetivos aí que vocês estão buscando, já que ela pode causar problemas que não vão te deixar nem um pouco sexy. Além disso, já foi encontrada uma relação entre a depilação e o aumento de infecções sexualmente transmissíveis, que são as famosas ISTs, como é o caso da herpes genital, a gonorreia, a clamídia e até o HPV. Ai meu Deus do céu, ai meu... Calma, vou te explicar as paradas agora, deixa eu te explicar por que isso acontece. Isso acontece porque, geralmente, quando a região íntima é depilada, são criados pequenos cortes e lesões no local. E esses cortes são ótimos pontos de entrada para bactérias, para vírus e para outros micro-organismos que gostam de parasitar o nosso corpo. Esses micro-organismos, eles podem vir lá dos instrumentos de depilação que estão contaminados, como por exemplo, aquela giletona, né? Aquela giletona velha de guerra que fica lá jogada no box, ou até da nossa própria pele e das nossas mãos que estão cheias de bactérias. Além disso, a depilação, seja ela com lâminas ou com cera, ela prejudica a barreira mucocutânea, que é uma barreira de transição entre a parte interna e a parte externa da nossa pele. Essa barreira é muito importante para a proteção do local. E se ela for destruída, além dos micro-organismos entrarem pelos cortes e lesões, eles conseguem entrar mais facilmente pela própria pele. Então a pele ela fica muito exposta ao ataque desses organismos. E o outro problema é que geralmente as pessoas elas vão aparar o campinho quando elas sabem que vai ter jogo, né? Ou seja, no dia que vai rolar alguma coisa. E se o parceiro ele tiver com algum problema, com alguma infecção transmissível, o contágio pode ser facilitado por essas lesões. Então, a subdica de vida que eu posso te dar é: se você sabe que vai ter um joguinho pela semana, faça a depilação alguns dias antes e não naquele dia. E o problema não são só as ISTs, né? Nós temos as bactérias do gênero Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, que são bactérias que conseguem infectar a pele, provocando infecções como, por exemplo, a foliculite, né? O que é a foliculite? Ela é uma inflamação dos folículos onde os pelos nascem. Agora acabou a sensualidade, né? Nossa, eu lembro que quando eu conheci a Jubilé, aquele comecinho de namoro, né, que você quer dar aquela impressionada na gatinha manhosa, eu meti uma depilação geral, cerinha em tudo, pipocou tudo, fiquei cheio de foliculite, depois viraram uns negócios gigantes, foi horrível. E aí, quando eu fui ver ela, eu não tirava nem a camisa, porque eu estava monstruosamente destruído com essas foliculites. Foi uma história que a gente lembra até hoje. Dá muita risada, né? Muita risada. Eu tenho muito problema com foliculite. E também temos que lembrar que a falta de pelos também pode facilitar
a ocorrência de infecções urinárias, já que a proteção contra as bactérias que vêm do ambiente externo, ela fica reduzida. E isso ocorre principalmente nas pessoas do sexo biológico feminino, que têm a uretra mais curta e mais próxima do ânus do que os homens, o que facilita a passagem de bactérias fecais para o trato urinário. E além dos microcortes por lâminas de barbear, se não for feita com cuidado, a depilação com cera, ela pode causar queimaduras, que podem causar danos permanentes na pele. Por isso, é extremamente importante sempre procurar um profissional qualificado caso você queira se depilar. Não vai lá na dona Jorginha lá da biboca da esquina, que ó, a casa vai cair pro teu lado. Além disso, esse tipo de depilação pode fazer com que alguns pelos, ao invés de saírem para fora da pele, cresçam dentro da pele mesmo, causando o que a gente chama de pelos encravados que ficam inflamados e com pus. Agora, tem o lado bom de se depilar, porque depois que as pessoas criaram esse hábito de se depilar, a incidência de piolhos pubianos, que é o famoso chato, reduziu muito mesmo. Esses piolhos, eles não estão achando mais lugar para morar. Olha só o que a gente causou, né? Esse impacto ambiental, coitado dos piolhos. E assim, apesar dos problemas que eu te mostrei, porque minha função aqui é informar você do que pode acontecer. Só que você não precisa criar pânico de depilação ou abolir ela da sua vida. Afinal, o corpo é seu e você faz o que achar melhor para ele. Mas se você quiser se depilar, eu vou te dar algumas jubidicas de vida para te ajudar. Agora, se você é assim como eu, se você tem problemas com a pele sensível, né? Aí você tem incômodo, foliculite, pelos encravados, coceira, o melhor a fazer é você aparar os pelos, né? Com uma maquininha ou com uma tesourinha. A coisa fica legal também, fica bem estruturado. Porque isso não traz tantos prejuízos quanto raspar com uma lâmina ou arrancar com cera. E obviamente, se você estiver sofrendo com algum desses problemas de pele que eu te falei, é interessante você consultar um médico dermatologista ou um ginecologista, que eles vão te dar as melhores soluções para você lidar com esse problema. Eu quero que você saiba que caso você não esteja afim de se depilar, não é menos higiênico manter a florestona natural não. Porque se você tomar um banho legal e fizer a higiene pessoal corretamente, tá tudo certo. Um modo selvagem bem higienizado também tem o seu charme, também tem o seu valor, além de ser mais seguro. Maravilha? E você, assim como eu, já teve algum problema com depilação? Compartilha aqui nos comentários. Do mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Tchau!